Voltando então aqui à configuração pessoal do Data Table, né? Primeiro a gente vai inserir, né, essa opção de novo registro dentro do Data Table, inline, e para isso a gente vai começar a fazer algumas modificações, né? No lugar desses links aqui, ó, digitar, detalhar, excluir novo registro, a gente vai inserir botões para facilitar nosso manejo mesmo dentro do sistema, tá? Então, voltando ao código aqui, a gente vai ter então agora um botão, onde existir aqui no link a gente vai ter um botão, né? Esse botão vai ter uma função aqui chamando a função do evento onClick, né? Quando a gente clicar no botão dispara o evento para chamar essa função FDD, que é a função de adicionar registro que a gente vai criar, tá bom? Então, já dentro aqui das propriedades do Data Table, né? Eu vou ter aqui então minhas colunas, né? Aqui, o que eu fiz aqui? Eu substituí nas colunas já existentes que a gente tinha um link, eu coloquei os botões, né? Para mim, o botão de editar, ele vai ter 3 botões, porque na verdade ele vai ter o botão de apertar chamado editar, e quando eu clicar o botão editar, vai aparecer para mim os botões de baixo, que é o salvar ou cancelar, para efetuar a operação corrente que eu estou tentando fazer. Já abaixo aqui no botão detalhar, eu vou ter apenas um botão. Ele vai chamar aqui para mim aqui uma janela, né? um modal, né? Uma janela modal, que vai exibir os dados do detalhe de cada registro. E por último, para o botão de excluir, a mesma coisa. Ele vai chamar um modal para confirmação da exclusão do registro. Tem uns detalhes aqui, né? Porque data que continua como nulo, que eu não vou receber data nenhuma, eu vou ter um botão. Aqui tem a aplicação da classe, né? O botão vai ficar centralizado, né? E também da largura DT, né? Essa classe largura DT, construir ela aqui, depois vou trabalhar com arranjo melhor aqui para colocar a largura que eu preciso aqui para o meu botão. Rodando aqui a aplicação, eu já vou ter meus botões configurados aqui na coluna, né? A exibição dele, né? Ele está sem nenhuma função, a gente vai adicionar as funções, né? E a gente vai partir para adicionar a função do botão de novo registro. Retornando aqui no código, então a gente vê aqui ó, que o botão adicionar, né, que foi criado, que a gente viu lá na tela do sistema, né? Vai ter essa função FADD aqui, ó. A gente vai criar essa função aqui agora. E essa função, o que ela tem aqui? Ela vem aqui para mim aqui, pega o elemento da minha tabela, por ID, né? Que é a minha tabela que está lá em cima, né? Já configurada com o ID corretamente, e dá um insert row nele, tá? Inserindo uma linha dentro da tabela já existente, tá vendo? Esse menos 1 aqui significa que eu vou inserir ela por último. Então, o que eu tenho aqui nessa TR class aqui, ó? Essa TR aqui. Eu tenho os meus TDs, né? Cada TD desse aqui vai ser um campo que está configurado na minha tabela do Data Table. Tá vendo? E aqui embaixo aqui, ó, eu vou ter os botões. Botão de salvar, novo registro, ou o botão de cancelar o novo registro que eu estou fazendo, né? Então se eu retornar aqui, ó, configuração do meu Data Table, estão aqui as colunas. Aqui, ó. Nome completo. Em cima aqui, ó. Nome completo, tipo de documento, né? Documento número, que é o nome do documento, telefone, relacionamento, situação. Então assim que eu clico nesse botão aqui, ele roda aquela função para adicionar uma linha na minha tabela. Voltando aqui na tela do sistema, né? A gente pode retornar aqui. E quando a gente clicar no botão novo registro, ele adiciona aqui para mim aquelas colunas que já foram configuradas
dentro da minha tabela do Data Table, com o botão salvar e com o botão cancelar. Agora a gente vai tratar esses dados no botão salvar e no botão cancelar. A gente vai criar as funções para essa funcionalidade. Retornando ao código aqui então, para o botão que eu tenho de salvar, que foi esse botão que eu criei na nova linha, eu tenho o salvar e o cancelar. Vamos olhar o salvar primeiro, né? Esse botão aqui, ó, salvar 2, para ele ser executado, o evento deles acontecer de forma no qual o Data Table vai conseguir processá-lo, a gente precisa adicionar esse table on aqui, ó. Esse on aqui, ó, esse table é minha tabela que já está instanciada aqui em cima. E o on é um listener, né, no qual ele fica escutando os eventos que ocorrem dentro da tabela. Então o que acontece? Eu tenho um botão dentro de cada registro, né? Então, quando eu clico, faço algum evento dentro desse registro, né, clicar dentro de um botão, vai ser naquela seção, vai ser nessa seção em que eu vou vir aqui e vou pegar o clique do botão, vou capturar o clique do botão aqui, recebendo os eventos e fazendo as minhas devidas verificações, né, meu devido processamento da forma que eu necessito. Aqui no caso, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o meu ID, né, o Correct Target ID aqui, no caso, vai ser o ID do botão. Então o que acontece? Eu vou fazer a verificação aqui, ó. Se o botão que foi apertado, né, que esse ID aqui, Correct Target ID, que ele recebeu aqui dentro desse listener aqui que ele está escutando, se ele for igual ao salvar, eu vou executar determinadas operações aqui. E é isso que eu estou fazendo. O que eu faço aqui então? Quando ele for o botão salvar, btn salvar 2, que é o que está configurado nesse botão que a gente acabou de criar, aí o que eu vou ter aqui então? Eu vou ter algumas variáveis, né, que vai representar o meu registro, né, o conteúdo do meu registro, né, que está na tabela. Não completo, documento tipo, até situação, né. Eu vou pegar a informação que está vindo do meu input. Esse meu input aqui é o text box que foi configurado lá embaixo. Vou pegar essas informações, vou criar um objeto aqui, porque esse objeto aqui vai ser o objeto que eu vou passar via chamada AJAX, tá? Para minha action. Então, meu controle, que vai ser a contatos create 2, vai receber essa informação aqui, ó, que eu estou capturando da tela. Então eu vou mostrar o controle aqui, com essa informação que eu estou recebendo, via post. Contatos create 2. Então eu vou vir aqui contatos controller, né? Vou ter create 2 aqui, ó. Então a create 2 já recebe aqui, ó, um objeto tipo contato, né? Que está relacionado com a nossa base de dados, né? Nosso banco. Aqui eu recebendo esse objeto aqui, ó, eu consigo salvá-lo. Tá vendo? No meu banco de dados, no meu DB aqui, ó. Eu dou um adicionado ele ó, de contatos aqui, dou um save change e já salvo ele com a informação que eu quero, né? A única coisa que eu fiz a mais aqui é a data de inclusão, eu mantive a data atual, porque eu estou criando um novo registro, então ele tem que receber uma data de exclusão, né? E esse dado aqui não vem lá da tela, ele pega a data aqui mesmo aqui da controle aqui, entendeu? Do código aqui interno aqui. Então após esse procedimento eu dou um return aqui, ó, com Windows Locate, né? Aí ele recarrega a página lá da index 3 novamente e atualiza para mim o meu data table. Voltando à tela do sistema então, vamos testar toda essa ferramenta que a gente acabou de criar, né?
A gente vem aqui, clica em novo registro, vamos adicionar um novo registro aqui. CPF. Cliente, situação. Aí o que acontece? Clicando no botão salvar aqui, ele vai chamar a função de salvar e vai salvar o registro, tá vendo? Já atualizando a página aqui do DataTable para nós. Então a gente já tem aqui o registro atualizado no DataTable. Se a gente vier aqui então na SQL, né? Executar a consulta aqui, ó. A gente vai ver que o registro foi criado aqui, ó. Alexander Lutke. Só adendo a essa informação aqui, ó. Mais pra frente a gente vai fazer uma forma de atualizar sem ter que atualizar a página, tá? Que aqui a gente atualiza a página, não é a ideia do DataTable atualizar a página, mas mais pra frente eu vou fazer essas alterações no DataTable e vou demonstrar para vocês. Então a gente já criou um novo registro, né? E agora a gente vai adicionar a função para esse botão cancelar aqui, ó. Então voltando aqui ao código, né, eu vou ter aqui novamente, né, a verificação aqui do meu corrente Target ID para o botão cancelar. Então aqui, como já tem um if aqui, né, eu verifico se é o botão salvar. Se não for, como só tem dois botões, ele é o cancelar? É o cancelar. Se ele for cancelar, o que eu faço aqui? Eu simplesmente aplico essa função aqui, ó, ao botão, que é deletar a row -1, que foi aquela que eu incluí, que é a última da tabela, né, associada à minha tabela, que tem esse ID aqui, ó. Voltando aqui na tela do sistema, né, criar um novo registro aqui, ó. Tem o botão salvar e cancelar, e se eu clicar no cancelar, ele retorna ao estado anterior da tabela. Então, recapitulando aqui essa informação, né, esse corrente Target ID aqui, ó, ele está recebendo o que? Ele está recebendo a informação que vem dentro desse evento, né, dentro dessa propriedade corrente Target, que ele está pegando o ID do botão que já foi renderizado na tela, tá vendo? O botão salvar ou o botão cancelar. Beleza? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai ver como que a gente pode editar um registro já salvo. Espero vocês, viu?